O sol de rachar o asfalto era uma constante na vida de Léo. Aos 17 anos, seus dias não eram medidos pelas horas do relógio, mas pelo peso do isopor nos ombros e pelo número de garrafas d'água que conseguia vender nos cruzamentos engarrafados da cidade. A sua rotina era um balé silencioso e quase invisível. Ele se movia entre os carros com a agilidade de quem conhece cada centímetro daquele território hostil, o corpo magro e rijo acostumado ao esforço, a pele queimada pelo sol incessante. Os motoristas, em sua maioria, o ignoravam. Para eles, Léo era apenas mais um elemento da paisagem urbana, uma mancha anônima de suor e necessidade, tão dispensável quanto o ruído dos motores ou a fumaça que pairava no ar. Seus olhos, no entanto, guardavam uma centelha de observação que ninguém notava. Ele não via apenas carros, via pessoas. Via a pressa nos gestos, o cansaço nos olhares, a solidão nas faces iluminadas pela tela de um celular. Ele aprendeu a ler as pequenas coisas, a antecipar o movimento de uma mão em direção à carteira, a distinguir um não ríspido de um não, acompanhado de um sorriso solidário. Essa era a sua resiliência, uma capacidade de absorver a indiferença do mundo sem deixar que ela apagasse a sua própria humanidade. Do outro lado da cidade, em um arranha-céu de vidro e aço que parecia perfurar as nuvens, vivia Helena. Uma mulher de negócios implacável, cuja fortuna fora construída sobre decisões rápidas e uma aversão quase patológica à fraqueza. Sua sala, no último andar, era um santuário de poder e controle. As paredes eram adornadas com arte moderna e a vista panorâmica da cidade se estendia a seus pés como um mapa de suas conquistas. Mas, ultimamente, essa vista lhe trazia mais ansiedade do que satisfação. Havia um problema, um nó complexo em seus negócios internacionais que nem sua equipe de advogados e analistas conseguia desatar. Uma aquisição hostil, uma teia de burocracias e sabotagens em um país distante, ameaçava uma parte considerável de seu império. A pressão era imensa. Ela passava noites em claro, a mente girando em torno de cláusulas contratuais e estratégias de defesa, o estômago queimando com o café forte e a falta de sono. Sua aura de importância, antes uma armadura, agora parecia uma gaiola. A cada reunião, a cada telefonema, o desespero se aprofundava, disfarçado sob uma máscara de calma calculada. O destino, com sua ironia peculiar, fez com que esses dois mundos colidissem de maneira sutil, quase imperceptível. Em uma tarde particularmente quente e estressante, Helena se viu presa em um congestionamento monstruoso, a caminho de uma reunião crucial que ela já sabia ser inútil. O ar-condicionado de seu sedã de luxo lutava para manter o calor do lado de fora, mas o calor interno, o da frustração, era insuportável. Foi quando ela viu um garoto se aproximando pelo corredor de carros parados, um isopor branco pendurado por uma alça gasta. Era Léo. Ela o observou com um misto de impaciência e desdém. Ele parou ao lado de sua janela e, por hábito, ofereceu uma garrafa. "Água, senhora." Bem gelada. A voz dele era rouca, cansada, mas firme. Helena fez um gesto de dispensa com a mão sem sequer baixar o vidro. O garoto não insistiu. Mas antes de se afastar, algo chamou sua atenção. No vidro traseiro do carro da frente, uma criança pequena chorava, o rosto vermelho e suado. A mãe, ao volante,
Parecia igualmente exausta, tentando acalmar o filho sem sucesso. Léo parou por um instante. Ele tirou uma garrafa do isopor, mas não para vender. Com um movimento rápido, ele abriu a tampa e derramou um pouco da água em sua própria mão, transformando-a em uma concha. Ele então borrifou as gotículas de água no ar, perto do vidro da criança, criando uma névoa fina e refrescante. A criança parou de chorar, hipnotizada pelas gotículas que brilhavam ao sol. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, brotou no rosto do menino. Léo então se virou e seguiu seu caminho, sem pedir nada em troca. Helena assistiu à cena pelo retrovisor, uma pontada de algo que ela não soube identificar. Foi um vislumbre, um flash de engenhosidade e compaixão em meio ao caos. Mas o telefone tocou, a voz de seu assistente do outro lado, e o momento se perdeu. A imagem do garoto e das gotículas de água foi arquivada em algum canto esquecido de sua mente, ofuscada pela urgência de seus próprios problemas. Ela não fazia ideia de que a solução para seu tormento estava ali, do lado de fora do vidro blindado de seu carro. Os dias se transformaram em semanas, e o problema de Helena, longe de se resolver, parecia um organismo vivo que se alimentava de cada tentativa de solução. A pressão em seu escritório era palpável, um silêncio denso que se quebrava apenas pelo som dos teclados e das chamadas tensas para o exterior. Essa tensão escorria pelos andares e se concentrava como um veneno dentro do carro de luxo onde seu motorista, Carlos, passava a maior parte do dia. Carlos, um homem de meia idade com ombros largos e um rosto que normalmente exibia uma calma profissional, sentia o peso do mundo de sua chefe sobre os seus. Ele a ouvia murmurar em frustração, via seus dedos tamborilando incessantemente no braço do assento. Sentia a energia nervosa que emanava dela. Mas o problema de Carlos não era apenas o estresse de sua chefe. Sua neta pequena, a luz de seus olhos estava doente, uma febre persistente que os médicos não conseguiam diagnosticar, e sua filha, mãe solteira, estava no limite do desespero. O custo dos exames e remédios estava drenando suas economias, e a angústia o acompanhava como uma sombra. Em uma tarde cinzenta, enquanto aguardava Helena sair de mais uma reunião fadada ao fracasso, Carlos estava encostado no carro, a mente a milhas de distância, revivendo a conversa preocupada que tivera com a filha pelo telefone. Foi quando Léo se aproximou. Ele reconheceu o motorista, não apenas como um cliente em potencial, mas como uma figura que carregava uma tristeza familiar. "Água, seu Carlos?" Ele ofereceu, a voz suave. Carlos apenas balançou a cabeça, o olhar perdido. Léo não se afastou. Ele viu a preocupação gravada no rosto do homem, a forma como seus ombros estavam curvados. "Dia difícil?" Léo perguntou, sem qualquer expectativa de resposta. Surpreso pela quebra do protocolo silencioso entre vendedor e cliente, Carlos o encarou. Havia algo no olhar do garoto, uma empatia genuína que desarmava. "Você não faz ideia, garoto. Não faz ideia", suspirou Carlos. E então, talvez pela exaustão, talvez pela solidão de sua preocupação, ele desabafou,
Falou da neta, da febre que não cedia, do desespero da filha. Léo ouviu atentamente, o isopor esquecido ao seu lado. Ele não tinha dinheiro ou conhecimento médico, mas tinha a sabedoria das ruas. Minha avó, disse Léo hesitante. Quando eu era pequeno e tinha febre que não passava, ela fazia um chá com umas folhas que ela pegava num terreno baldio, perto da linha do trem. Folha de mangueira, ela chamava. Dizem que ajuda a baixar a febre quando nada mais funciona. Era uma sugestão simples, quase tola, o tipo de sabedoria popular que a medicina moderna desprezaria. Mas na voz de Léo havia uma sinceridade que tocou Carlos. Onde fica esse lugar? Ele perguntou. Léo deu as direções exatas. Um mapa mental desenhado com a precisão de quem conhece cada beco e viela daquela cidade. Naquela noite, movido mais pelo desespero do que pela fé, Carlos foi ao local indicado. Encontrou as folhas, preparou o chá e o levou para a filha, que, exausta, concordou em tentar. Na manhã seguinte, um pequeno milagre. A febre da neta havia cedido pela primeira vez em dias. Não era a cura, mas era um alívio, uma lufada de ar fresco em meio à asfixia da preocupação. A gratidão que Carlos sentiu foi imensa. No dia seguinte, quando Helena entrou no carro, ela notou uma mudança sutil na atmosfera. O silêncio não era mais pesado. A tensão havia diminuído. Durante o trajeto, enquanto ela repassava em voz alta, mais para si mesma do que para ele, a intransigência de seus oponentes no exterior. Eles não cedem, Carlos. É como falar com uma parede. Todas as nossas propostas formais foram rejeitadas. Carlos, com a mente mais leve e o coração mais grato, lembrou-se do gesto simples do garoto da água. Senhora Helena, me desculpe o atrevimento, ele disse, seus olhos no retrovisor. Mas às vezes, quando a porta da frente está trancada, a gente tem que procurar uma janela nos fundos. Talvez o problema não esteja na sua oferta, mas no jeito que ela está sendo entregue. Talvez eles precisem de algo menos oficial. Um sinal de respeito, algo pessoal. A ideia era absurdamente simplista para um negócio de milhões de dólares. Mas a forma como Carlos falou, com uma convicção tranquila, plantou uma semente na mente de Helena. Um sinal de respeito? Ela repetiu pensativa. A frase ecoou o vislumbre que tivera semanas antes do garoto borrifando água para acalmar uma criança. Um gesto, não uma transação. A ideia começou a se formar. Uma abordagem diferente, um canal secundário, uma oferta de ajuda em um projeto local que era importante para o CEO da empresa rival. Algo completamente fora do escopo da negociação. Era um risco, mas era a primeira ideia nova que ela tivera em meses. Ela não atribuiu isso a Léo, claro. Atribuiu a sabedoria popular de Carlos a uma sorte inesperada. Sentiu uma vaga curiosidade sobre o que teria deixado seu motorista tão sereno, mas não perguntou. A partir daquele dia, Carlos fez questão de comprar água apenas de Léo. Ele não apenas comprava, ele parava para conversar, perguntava como iam as coisas, dava uma gorjeta generosa. Essa interação não passou despercebida pelos outros vendedores do cruzamento. Principalmente por Jonas, um rapaz mais velho de ombros largos e um olhar que parecia carregar um ressentimento crônico. Ele via o sedã de luxo parar, via Carlos sorrindo para Léo, via a troca de dinheiro e gentilezas. A inveja começou a corroê-lo. "Qual é o teu segredo, moleque?"
Jonas rosnou para Léo um dia, bloqueando seu caminho. O que você faz para agradar o motorista da madame? Ele agora só tem olhos para você. Léo, sem entender a hostilidade, apenas deu de ombros. Eu só vendo água, respondeu. Mas para Jonas e os outros era mais do que isso. Léo estava recebendo uma atenção que eles cobiçavam, uma pequena fatia de sorte em um mundo que só lhes dava as migalhas. O desprezo inicial que sentiam por Léo começou a se transformar em uma desconfiança ativa, em um rancor que crescia a cada dia, a cada garrafa d'água vendida para o carro preto reluzente. O ar no cruzamento estava mudando. Além do cheiro de fumaça e asfalto quente, havia agora o cheiro de conflito iminente. A pequena janela de oportunidade que Carlos, inadvertidamente ajudara a abrir, se fechou com a força de uma guilhotina. A estratégia de Helena, o gesto de boa vontade, foi recebido com um silêncio calculista e, em seguida, explorado como uma fraqueza fatal. Seus adversários, vendo a abordagem não convencional como um sinal de desespero, usaram a brecha para lançar um ataque jurídico devastador, uma manobra que pegou a equipe de Helena completamente de surpresa e colocou em xeque a própria existência de sua subsidiária no exterior. A notícia chegou como um soco no estômago. O ar no último andar do arranha-céu ficou rarefeito. O desespero de Helena, antes uma brasa ardendo sob a superfície, explodiu em uma fogueira. Ela se trancou em sua sala. A vista panorâmica da cidade agora um lembrete zombeteiro de tudo o que ela podia perder. As chamadas se tornaram mais curtas, mais ríspidas. As reuniões, mais sombrias. A máscara de controle se estilhaçou, revelando uma mulher encurralada, lutando furiosamente contra o fracasso iminente. Enquanto a pressão atingia níveis críticos no mundo de Helena, no asfalto quente do cruzamento, a vida de Léo também se tornava um campo de batalha. A hostilidade de Jonas e dos outros vendedores deixou de ser velada. Eles começaram a agir. Primeiro, tomaram seu ponto, o lugar estratégico onde os carros ficavam parados por mais tempo. Léo, evitando o confronto direto, simplesmente se moveu para um local menos favorável, o que significava andar mais e vender menos. Mas isso não foi o suficiente para apaziguar a inveja de Jonas. Em uma tarde abafada, enquanto Léo se afastava por um momento para usar um banheiro público, Jonas agiu. Com um olhar rápido para os lados, ele se aproximou do isopor de Léo, abriu a tampa e, com um sorriso cruel, despejou o conteúdo de um saco de sal dentro do compartimento, sobre o gelo e as garrafas. Quando Léo voltou, ele fez sua primeira venda do que restava da tarde. O motorista, um homem sedento, abriu a garrafa, tomou um gole e imediatamente cuspiu a água pela janela, o rosto contorcido em uma careta de nojo. Você está maluco, garoto? O que é isso? Água do mar? Gritou ele, jogando a garrafa no chão. Léo, confuso, pegou outra garrafa e provou. O gosto salgado e químico invadiu sua boca. O pânico o atingiu quando ele percebeu o que havia acontecido. Todo o seu investimento, o dinheiro que ele mal tinha para comprar o estoque da manhã, estava perdido. Do outro lado da rua, Jonas ria. Um som gutural e vitorioso. Léo sentiu uma onda de raiva e impotência, mas engoliu em seco.
A humilhação queimava mais do que o sol. Naquele mesmo dia, a caminho de casa, Helena explodiu. A frustração acumulada precisava de um alvo, e o alvo mais próximo era Carlos. Sua ideia foi um desastre, ela disse, a voz cortante como vidro quebrado. Aquele seu papo de gesto de respeito, de janela nos fundos, eles riram da nossa cara, Carlos. Usaram isso para nos destruir. Carlos apertou o volante, o rosto uma máscara de culpa. Ele não ousava argumentar, mas algo dentro dele se recusava a aceitar que a bondade pudesse gerar tal resultado. Senhora, eu sinto muito, ele disse em voz baixa. Mas a intenção era boa. A ideia veio de uma fonte pura. Veio daquele garoto, o que vende água. O mesmo que me ajudou com a minha neta. Ele não tem maldade no coração, ele vê as coisas de um jeito que a gente não vê mais. As palavras pairaram no ar denso do carro. O garoto da água? Repetiu Helena, a irritação dando lugar a uma estranha e súbita clareza. A imagem que ela guardara no fundo da memória voltou com força total. O menino, o isopor, a névoa de água, o sorriso da criança. Era o mesmo garoto que Carlos agora defendia. O mesmo garoto que, segundo ele, tinha uma visão diferente das coisas. Uma coincidência. Tinha que ser. Era ilógico, absurdo, conectar um vendedor ambulante a uma crise corporativa internacional. Mas a lógica não a estava ajudando. Seus analistas, seus advogados, seus milhões de dólares não estavam ajudando. E em meio ao seu desespero, a mente de Helena, sempre tão racional, se agarrou àquela única e improvável anomalia. A semente da suspeita estava plantada. No dia seguinte, presa no trânsito, Helena não olhou para o seu telefone. Ela não olhou para os seus papéis. Seus olhos procuraram ativamente pela figura magra de Léo. E ela o encontrou, não em seu ponto habitual, mas relegado a uma parte menos movimentada da rua. E então ela testemunhou. Viu Jonas e outro vendedor se aproximarem de Léo, o empurrando acidentalmente, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e derrubasse algumas garrafas que rolaram para debaixo de um ônibus. Viu a zombaria nos rostos dos agressores e a expressão de Léo, não de medo, mas de uma exaustão profunda, uma resiliência que estava sendo testada até o limite. Ele não reagiu. Apenas se abaixou, catou o que pôde e limpou as garrafas sujas com a barra de sua própria camiseta. A cena a atingiu de uma forma inesperada. Ela viu ali, em miniatura, a sua própria luta. Um protagonista acuado, sendo sabotado por rivais, lutando para não se afogar. Pela primeira vez ela não viu um vendedor de rua. Viu um reflexo distorcido de si mesma. A suspeita se aprofundou, transformando-se em uma curiosidade febril e quase obsessiva. Quem era aquele garoto? Que tipo de sabedoria poderia existir por trás daqueles olhos cansados que, mesmo diante da hostilidade, pareciam observar e absorver tudo, esperando pelo momento certo? Ela ainda não tinha respostas, mas sabia, com uma certeza visceral, que precisava descobrir. A solução que ela procurava do outro lado do mundo poderia, de alguma forma impossível, estar bem ali, a poucos metros de seu carro blindado. A chamada que definiria o futuro de seu império estava marcada para as 3 da tarde. Eram 2h45, e Helena estava presa no mesmo congestionamento de sempre, um purgatório de metal e fumaça. Ao seu lado, no banco de trás, uma presença incomum. Sua filha, Sofia,
de 6 anos. A babá ligara com uma emergência de última hora, e sem outra opção, Helena a trouxera junto, prometendo um sorvete depois da conversa chata da mamãe. A ironia era cruel. Lutava para salvar um legado para uma filha que, naquele momento, era apenas uma lembrança viva de sua impotência. Cada segundo parado era uma tortura. Em seu tablet, a tela de espera da videoconferência piscava, um olho digital prestes a testemunhar seu fracasso. Lá fora, sob o sol impiedoso, Léo também vivia seu momento mais sombrio. Seu estoque era mínimo, comprado com o pouco dinheiro que lhe restara. A humilhação do sal ainda ardia em sua pele. Ele viu o carro de Helena e o aceno discreto de Carlos, mas antes que pudesse se aproximar, Jonas o interceptou. O olhar de Jonas era diferente hoje. Não era apenas de desprezo, mas de uma determinação sombria. Ele ia acabar com aquilo. "Hoje você não vende nada, seu pedaço de lixo", rosnou Jonas, sua voz baixa e ameaçadora. O plano dele era simples e cruel: criar uma cena tão grande que Léo fosse expulso dali para sempre. Ele esperou o momento em que um guarda de trânsito olhava na direção deles e então se lançou contra Léo. Não foi um empurrão. Foi um ato de demolição. Jonas se chocou contra o garoto, usando todo o seu peso para projetar não apenas Léo, mas todo o seu isopor para o meio da pista, bem na frente do carro de Helena. O isopor se partiu com o impacto, espalhando seu conteúdo, garrafas, água e grandes pedaços de gelo, pelo asfalto quente. "Olha o que você fez, seu desastrado! Sujou a rua toda!" gritou Jonas, iniciando o espetáculo. Mas o caos que ele desejava foi muito maior do que o planejado. Dentro do carro, a pequena Sofia, entediada e assustada com o barulho, viu um cachorrinho passando na calçada do outro lado. Em um impulso infantil, aproveitando a distração de sua mãe, ela girou a maçaneta. A trava, mal fechada pela pressa de Helena, cedeu. A porta se abriu e Sofia saltou para fora, correndo em direção ao seu interesse, direto para a pista. O mundo se transformou em um borrão de pânico. O grito de Carlos foi abafado pelo de Helena, um som primal de puro terror. Uma moto, costurando em alta velocidade pelo corredor que se abrira, surgiu como um predador metálico. O motoqueiro não tinha como ver a menina a tempo. A colisão era inevitável. Seria uma questão de talvez 2 segundos. O tempo parou. Foi nesse instante de tempo suspenso que a genialidade de Léo explodiu. Ele não viu o caos. Ele viu variáveis. Viu a velocidade da moto, o ângulo de aproximação, a posição da criança assustada e paralisada. E viu a ferramenta que o destino, ou a sabotagem de Jonas, lhe dera: os destroços de seu sustento espalhados pelo chão. Seu cérebro processou a física da situação em 1 nanosegundo. Correr até a menina era impossível. Gritar era inútil. Havia apenas uma solução, uma manobra tão improvável que beirava a loucura. Com um movimento que foi ao mesmo tempo fluido e violento, Léo deu um passo e chutou com precisão cirúrgica o maior bloco de gelo que restara de seu isopor. Não foi um chute de raiva, mas de cálculo. O bloco, pesado e sólido, deslizou sobre a fina camada de água derretida no asfalto, como um disco de hóquei em um rink. A trajetória foi perfeita. O gelo atingiu o pneu dianteiro da moto com um impacto surdo e seco.
A roda travou. A direção se perdeu. A moto derrapou, tombando de lado em uma chuva de faíscas, o piloto rolando no asfalto. Ela passou zunindo pelo lugar onde Sofia estava parada, errando o alvo por centímetros que pareceram quilômetros. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o barulho. O motoqueiro gemendo se levantava. Jonas estava paralisado, o rosto pálido de choque, seu plano de sabotagem transformado em uma quase tragédia. Carlos estava de boca aberta, as mãos ainda agarradas ao volante. E Helena, já fora do carro, agarrava Sofia junto ao peito, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Ela tremia incontrolavelmente, beijando o cabelo da filha, sentindo o cheiro dela, garantindo a si mesma que ela era real, que estava segura. Quando a onda de adrenalina materna começou a ceder, ela levantou o olhar e viu. Viu a moto caída. Viu o piloto sendo ajudado por outros motoristas. Viu o bloco de gelo já começando a derreter a poucos metros de sua filha. E viu Léo. Ele estava parado em meio aos destroços de seu trabalho, ofegante, o peito subindo e descendo, os olhos fixos em Sofia, garantindo que ela estava bem. E naquele momento, a mente de Helena, a mente que construiu um império, se quebrou e se reconstruiu em um instante. O quebra-cabeça se montou, o garoto que borrifava a água, o conselho simples que mudou sua estratégia, a resiliência silenciosa, o chute. Não era sorte, não era coincidência, era um padrão, era uma forma de pensar. Era a habilidade de ver soluções onde todos os outros viam apenas problemas, de usar as ferramentas disponíveis, por mais humildes que fossem, para resolver o impossível. E o espanto deu lugar a uma onda avassaladora de remorso. Um remorso tão profundo que a deixou sem ar. Ela não tinha apenas ignorado um vendedor de rua. Ela tinha sido cega. Cega pelo preconceito, pela arrogância, pela sua própria visão de mundo que dividia as pessoas entre importantes e invisíveis. A genialidade que ela procurava em salas de reunião climatizadas, em analistas caros e advogados renomados, estava ali o tempo todo, queimando-se sob o sol, vendendo água por alguns trocados. E ela o havia humilhado com sua indiferença. Ela quase perdeu a filha, e ele, o garoto que ela nunca se dignou a enxergar, a salvou. A realidade caiu sobre Helena com o peso de uma avalanche. Ali, no meio do caos, com o cheiro de asfalto e pneu queimado no ar, e o coração de sua filha batendo contra o seu, as prioridades de sua vida se reorganizaram de forma brutal e definitiva. Ela gentilmente entregou Sofia aos cuidados de Carlos, que a abraçou com a mesma proteção que sentia pela própria neta, e caminhou em direção a Léo. Ele ainda estava parado entre os cacos de seu isopor, um soldado em meio às ruínas de sua batalha diária. Ela parou na frente dele e, pela primeira vez, o enxergou de verdade. A dignidade em sua postura, a inteligência em seus olhos assustados, a força silenciosa que ela havia desprezado. As sirenes da polícia se aproximavam. "Qual o seu nome?" ela perguntou, a voz embargada, desprovida de qualquer traço de sua autoridade habitual. "Léo", ele respondeu, quase em um sussurro. Ela assentiu, memorizando o nome. "Léo", ela disse, e sua voz falhou. "Não existem palavras para o que eu preciso dizer a você. Obrigada é pouco. Me desculpe, é um insulto à minha cegueira." Seus olhos se encheram de lágrimas, não de alívio.
mas de um profundo e avassalador arrependimento. Ela se virou para o guarda que se aproximava e, com uma calma gélida que congelou a todos, apontou para Jonas. Aquele homem, disse ela, deliberadamente atacou este rapaz e causou o acidente que quase matou a minha filha. Eu sou Helena Bastos e serei testemunha. Em seguida, ela se virou para Carlos e disse as palavras que selaram sua transformação. Cancele a teleconferência. O problema mais importante da minha vida acaba de ser resolvido aqui. No dia seguinte, Léo, vestindo uma camisa emprestada e o coração aos pulos, entrou no elevador que o levou ao último andar do arranha-céu. O mundo que ele via das ruas agora se estendia a seus pés, uma paisagem abstrata de vidro e concreto. Helena o recebeu não em sua mesa imponente, mas em um sofá confortável, com 2 xícaras de café e sem a armadura de mulher de negócios. Ela não lhe ofereceu dinheiro como uma recompensa. Ela lhe ofereceu algo infinitamente mais valioso: reconhecimento. Léo, ela começou. O que você fez ontem? Aquela não foi a primeira vez. Você tem uma habilidade. Uma forma de ver o mundo, de encontrar soluções em meio ao caos, que eu passo a vida tentando comprar e treinar em outras pessoas. Eu não quero te dar uma esmola pela vida da minha filha. Eu quero te dar uma oportunidade de usar esse seu dom. Ela lhe ofereceu um cargo em sua empresa, um cargo que não existia até então. Ele seria um consultor de soluções criativas, com a missão de analisar os problemas mais complexos da empresa sob sua ótica única. Ela lhe pagaria os estudos do ensino médio à universidade que ele quisesse cursar. Ela lhe daria as ferramentas, não para que ele mudasse quem era, mas para que ele se tornasse a versão mais poderosa de si mesmo. A transformação foi notável. Léo, inicialmente tímido e deslocado em meio aos ternos caros e ao jargão corporativo, logo provou o acerto da aposta de Helena. Em uma reunião sobre um impasse logístico que já durava semanas, ele ouviu em silêncio por 1 hora. Então, com a simplicidade de quem apenas descreve o que vê, ele fez uma pergunta. Por que estamos tentando fazer o rio correr para cima? Se a gente usar o fluxo natural dos entregadores da área, em vez de criar uma rota nova, o problema não se resolve? O silêncio na sala foi seguido por um burburinho de excitação. A solução era tão óbvia, tão elegante, que ninguém a havia enxergado. Léo não estava apenas resolvendo problemas, estava ensinando uma nova forma de pensar. E Helena, ao seu lado, também florescia. A dureza em seu olhar foi substituída por uma curiosidade genuína. Ela passou a ouvir mais, a valorizar as vozes que antes ignorava, a liderar com uma humanidade que inspirava uma lealdade que o medo jamais conseguiu comprar. Ela se tornou uma líder melhor porque se tornou uma pessoa melhor. Meses depois, em uma tarde de céu claro, Léo e Helena estavam lado a lado, olhando pela janela panorâmica do escritório. Lá embaixo, a cidade pulsava, um organismo vivo e complexo. Léo apontou para um ponto minúsculo, um cruzamento quase invisível àquela distância. Foi ali, ele disse, não com tristeza, mas com um sentimento de jornada concluída. Helena colocou a mão em seu ombro. A vista que antes representava seu poder e sua solidão, agora representava esperança e potencial.
Ela não via mais apenas um mapa de seus domínios, mas um universo de histórias, um mar de talentos ocultos esperando apenas por alguém que se dispusesse a enxergar além da superfície. A maior aquisição de sua carreira não foi uma empresa, mas uma perspectiva. A história de Léo nos ensina que o verdadeiro valor muitas vezes reside onde menos esperamos, escondido pela poeira da rotina e pelo véu do nosso próprio preconceito. Heróis e gênios podem estar vendendo água em um sinal, esperando não por um milagre, mas por uma chance de serem vistos. Se histórias como essa te tocam e te inspiram a olhar o mundo e as pessoas ao seu redor com mais atenção e empatia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais corações e compartilhe este vídeo com todos que precisam se lembrar de que as maiores transformações começam com um simples ato de enxergar o outro de verdade.